Fazei tudo para a glória de Deus, portai-vos de modo que não deis escândalo. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando este 6º domingo do tempo comum, e a segunda leitura nos coloca uma base, uma boa base para nós que devemos exercer a nossa fé cristã na prática. Ortopraxis, o modo como o cristão vive. Nós precisamos ter na nossa cabeça algumas bases sólidas que facilitem a nossa vida, que nos identifiquem para Deus. O modo de agir do cristão, do católico, não é o modo de agir do mundão, daquele que não vem à igreja. E se você tem feito as coisas de maneira igual àqueles que não vêm à igreja, há uma coisa errada na sua fé, há alguma coisa fora do lugar na sua vida. Porque é preciso que aqueles que temam a Deus, que conhecem a palavra, que buscam a missa, querem ter uma vida de seguimento de Jesus Cristo. Isso é chamado de discipulado. Eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, então a minha vida é diferente daqueles que não são. A Bíblia, quando você lê, eu podia citar outros textos, mas ficarei apenas com Pedro. Lá quando Jesus é preso e Pedro fica esquentando fogo, 3 pessoas chegam até ele e ele vai negar as 3, dizendo assim: eu estou te reconhecendo, você é um que andava com ele. Não, não sou. O teu modo de falar te condena, você é discípulo daquele homem. Não, não sou. Olhando para você, a maneira como você está lidando aqui é igual àqueles que o seguem. Não, não sou. Aí o galo canta. Pedro nega 3 vezes. E as 3 perguntas feitas a Pedro são as 3 colunas do discipulado. Eu me pareço com Jesus, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de portar. Pedro não precisou falar muito, logo eles identificaram que ele andava com o Senhor. Hoje, 2000 anos depois, qual é o sinal que nós estamos passando para o mundo enquanto discípulos dele? A segunda leitura, e com ela nós começamos, nos dá 2 conselhos, 2 bases. A primeira: fazei tudo para a glória de Deus. Eu vou tratar a minha mãe, eu vou tratar a minha esposa, eu vou conversar com meus filhos, eu vou contratar o empregado, eu vou me encontrar com meus amigos. Com estas pessoas, fazei tudo para a glória de Deus. Se nós tivéssemos na cabeça que tudo que nós fazemos na nossa vida, seja dormindo, acordado, comendo, trabalhando, estudando ou passeando, se fosse para a glória de Deus, nós viveríamos diferente. O que é viver para a glória de Deus? É você honrar a Deus com a sua vida e não escandalizar os outros. Quem vive uma vida com Deus está honrando a Deus, está vivendo para a sua glória. E quem diz honrar a Deus, mas na vida dá o contra-testemunho, esta pessoa se transforma em escândalo. O que é o escândalo? É a raiz da incongruência cristã. Eu digo uma coisa e eu faço outra. A fé que eu professo dentro da igreja, ela não acontece na minha vida real. Eu separo a minha vida espiritual da minha vida real. Aquilo que eu celebro na igreja não tem nada a ver com a minha vida fora da igreja. Isso é um escândalo. É por isso que a leitura que ouvimos, São Paulo vai dizer aos Coríntios:
fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem para o judeu, nem para o grego, nem para a igreja. E Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gente, isso não é orgulho, isso é santidade. Quem dera que todo papai, que toda mamãe pudesse olhar para os seus filhos e dizer para eles: olha, sejam imitadores nossos, como nós somos imitadores de Cristo. Um netinho que vai na casa do vovô e da vovó, qual deveria ser o conselho dos avós para ele? Sede nossos imitadores, porque nós somos imitadores de Cristo. Buscar tudo para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus e evitar todo escândalo. Aqui se diz judeus, gregos, é o povo que estava recebendo a mensagem, e se diz também igreja de Deus. Meus irmãos, não vou tocar no assunto abertamente, mas para quem sabe ler, um pingo é letra. As pessoas da igreja não estão vendo que em situações que a igreja dá uma cochilada, o diabo está deitando e rolando. Escândalos que vão entrando para a igreja, tirando a credibilidade da fé. Para quem pratica a fé, a pessoa fica chateada, ela fica triste, ela fica abalada. Para quem não pratica a fé, é mais um argumento para dizer: por isso que não vou, por isso que não estou. Como que eu vou frequentar um lugar desse? E as pessoas não estão vendo que a arma maior, e Jesus disse, eu não entendo, eu fico preocupado com isso, é que parece-me que as pessoas leem de tudo, até dentro da igreja, parece que tem gente que lê de tudo, mas não lê a palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus. E aqui, sem falar nem onde nem quando, eu já participei de palestras de igreja, até no tempo de seminário, onde se falava de tantas coisas, mas não se tocava um versículo bíblico, onde não se manifestava em momento algum a palavra de Deus, enquanto palavra de Deus. E tem gente que acha muito bonito, é sinal de intelectualidade, é sinal de sapiência. Aí porque ele é mestre, aí porque é doutor, aí porque é PhD. Pro inferno com esse doutorado dele, pro inferno com esse mestrado. Se falta aquilo que nos é caro, não cabe na igreja. É preciso fazer as coisas para a glória de Deus e não escandalizar os mais pequeninos, escandalizar a igreja. E nós estamos vivendo tempos onde as pessoas estão escandalizadas com aquilo que estão vendo, com aquilo que estão lendo, e pessoas achando muito normal. Está tudo muito normal. Perdeu-se o foco. O foco é Jesus Cristo. Perdeu-se a sua palavra, e Jesus deixou a sua palavra, basta conhecê-la. Jesus disse: uma casa dividida entre ela não se subsiste. Se o diabo se revoltar contra o inferno se autodestruirá. Jesus está mostrando qual é a arma, a única arma que consegue destruir a igreja. Sobre ti edificarei a minha igreja, Pedro, e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ti. O que você ligar na terra estará ligado no céu, o que ligares no céu estará ligado na terra. Isso é uma igreja grande, uma igreja forte, que nem o próprio demônio tem poder sobre ela. Se nem o poder espiritual tem sobre ela, o restante aqui é mais tranquilo. Basta seguir o esquema de Jesus. Só que depois disso eles vão dizer que Jesus expulsa o demônio pelo dedo de Satanás. É como se Jesus não fosse um profeta, fosse um diabo, e ele está expulsando demônios em nome de Satanás. E Jesus vai dizer: peraí,
Como que vocês estão dizendo que eu estou expulsando demônios em nome do demônio? Olha, meu caro, se o inferno se divide contra ele mesmo, ele já entrou em ruína. Uma família dividida é uma família destinada à ruína. Jesus disse isso e as pessoas não leem. Me desculpe a franqueza, gente, tem gente que não reza. Estou falando porque eu estou dentro. Você conhece a igreja de fora. Eu estou falando porque eu estou dentro. E eu não estou colocando nem nome, nem lugar, para depois eu ficar no meu ouvido. Mas eu participo. Não rezam. Não rezam. O negócio é ficar lendo coisas que não devia ser lida, produzir o que não deveria ser produzido, criar divisão na igreja. E a divisão, ela entra e destrói a igreja. É a única coisa que pode destruir a igreja. Nada pode acabar com a Santa Igreja, a não ser a divisão. Porque Jesus disse, o inferno dividido se autodestrói. Uma família dividida não subsiste. E uma igreja dividida perecerá. E como nesses últimos tempos, e para quem está me entendendo, nesses últimos dias, a igreja está dividida. Quanta polêmica, quanto escândalo. Um diz uma coisa, outro diz outro. Um joga a pedra de um lado, outro põe o escudo do outro. Um fala que não tem culpa. A igreja, gente, me desculpe a franqueza, a igreja precisa de menos políticos e mais santos. A igreja precisa abandonar essa politicagem e exercer a santidade da palavra. É para isso que nós existimos. A igreja existe para isso. Só a igreja pode nos dar os tesouros que ela tem, que são os sacramentos, a palavra de Deus, uma orientação cristã para o povo, a cura das feridas do corpo, da alma, do espírito, o refrigério e estar num templo religioso. Todas as vezes que a igreja larga aquilo que é dela e vai dar pitaco, palpite naquilo que é dos outros, não vai funcionar. Como nós também não gostamos que quem não é da igreja queira dar pitaco naquilo que nós fazemos. Cada um tem uma missão. E a leitura cabe muito bem, porque quando nós façamos tudo para a glória de Deus, quando nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus, a divisão não entra. Por quê? Porque a glória é dele. A glória é dele. E ele não divide a sua glória com ninguém. Agora, quando entra escândalo, divisão, e principalmente na igreja, é porque nós queremos imitar outras pessoas e não Jesus. Ninguém da igreja é chamado a ficar imitando pessoas que têm outra ideologia, pessoas que escreveram livros, pessoas que tiveram lutas políticas, pessoas que fizeram A, B, C, D. Isso é problema deles. A igreja precisa imitar Cristo, a pedra colocada que não será tirada, a pedra angular rejeitada por uns, mas que transformou pedra de construção para os outros, Cristo. Todas as vezes que se tirar Cristo, outra coisa será colocada no lugar. E é fácil, para quem reza é fácil. Onde existe paz, ali existe Deus. Onde existe divisão, escândalo, maus entendidos, ali não há Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele une. Porque há certos lugares que parecem Pentecostes. Todo mundo falava língua diferente, mas eles escutaram Pedro na sua língua. Pentecostes uniu as pessoas. Mas há certos lugares e certas coisas que você lê, que é Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel? Divisão das pessoas. Cada um começou a falar uma língua. Ninguém se entendia mais. Quando você lê a palavra de Deus, quando você vai à leitura, quando você vai à Bíblia, Pentecostes. Quantos e quantos, e aqui eu os abraço, quantos e quantos, e não são poucos não,
Minha mãe, a última vez que ela foi comigo para o Nordeste, ela ficou impressionada. Tempos em tempos, no aeroporto, para o check-in, esperando quem ia nos levar para Juazeiro, chegaram várias pessoas evangélicas, não católicas. Padre Christian, eu te acompanho no YouTube. O senhor me ajuda muito com as suas pregações. Pode tirar uma fotinha? Pode. Aí a pessoa vai embora, né? Fala, oh, Deus te abençoe. De vez em quando eu esqueço, né? Deus te abençoe, Maria te proteja. E eles falam sorrindo, amém, amém. Por que isso? Porque Pentecostes une, né? Pentecostes, o Espírito Santo une. Então quando a pessoa ouve uma mensagem boa e que faz a diferença para ela, ali já sumiu Cristo, sumiu o Padre, a mensagem é maior do que eu. Eu tenho que ter consciência disso. A mensagem é muito maior do que eu. Pentecostes, pessoas de outras igrejas, de outras confissões, participam, assistem à pregação e são abençoadas. Mas nós temos o contrário, né? Dentro da igreja, você reúne um grupo para ler alguma coisa que não é Bíblia, meu filho, o pau quebra. Discussões, separação, mal entendidos, palavras mal colocadas. Isso não é Pentecostes, isso é Babel. Pentecostes une os diferentes, Babel separou os iguais. Vocês estão me entendendo ou tem que desenhar? Se quiser eu pego uma cartolina e vou desenhar, porque a coisa está muito clara na situação que estamos vivendo. Só que eles olham para essa situação também com olhos humanos. Vamos fazer uma pesquisa técnica, sociológica, de gráfico. Não tem nada disso. O negócio é ir na palavra de Deus. Toda vez que você está na palavra de Deus, acontece unidade, caridade, fraternidade. A palavra de Deus é capaz de nos unir, é ela que nos congrega. Toda vez que você está em outros aspectos, citando outras coisas, tentando trazer para dentro da igreja o que deveria ficar fora, Babel acontece. E a leitura vai dizer, e encerro essa parte, a minha vida, porque o que estão aprontando, cada um apronta, cada um se resolva para lá. Sua alma, sua palma. Deus está olhando nós, e o que nós devemos fazer? Tudo que eu fizer na minha vida, eu farei para a glória de Deus, evitando causar escândalo para a igreja de Deus, para aqueles que confiam em Deus e confiam em nós. E espero que seja verdade o que eu escutei no seminário, porque se não for, ficarei triste. Qual foi a verdade, padre? Pecado do povo vale 1 ponto. Pecado de padre conta como 2. Agora, pecado do padre para dividir o povo, põe um 3 para mim aí. Se for assim, um dia as coisas vão se resolver. Ai dos pastores que não orientam as ovelhas para o pastor que é Cristo, e fica orientando para outras coisas deste mundo, ideologias deste mundo, pensamentos deste mundo, argumentos deste mundo. A coisa é muito clara. Veja os discursos de Jesus. Quanto foi que Jesus ficou com o discurso daquela época, ou com discurso ideológico, com discurso com outras coisas, que se não fosse a palavra? Tudo que Jesus conversava era sobre a palavra. Ele era congruente, ele era a palavra do Pai, e tudo aquilo que Jesus resolvia, até em questões sociais, ali ele levava Deus. Ele levava Deus. Entre tantos textos, a mulher pega em adultério,
Ele não vai conversar com ela. É a conjuntura social de Israel, do homem que está sobre a mulher se sente abafada. Ele não entra nesse mimimi que o povo gosta. Ele não pede pesquisa de quantas mulheres casadas, quanto está pulando a cerca. Qual é a pesquisa? Qual é o âmbito? Não. Ele vai no espiritual. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí ele já foi no âmbito que é próprio nosso. Pecado. Nenhuma pedra foi atirada. Jesus diz: filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Como que Jesus resolve o problema desta mulher? A partir das coisas do reino, a partir das palavras do alto. Se fosse hoje, onde está a liberdade da mulher? Ela pode dormir onde ela quiser, com quem ela quiser. Se o marido não está bem, ela está certa em pegar outro. E o lugar que ela estava está legal. Pode fazer em praça pública, debaixo da moita. Quem tem nada com isso? Liberdade do homem, liberdade de mulher, liberdade dos gêneros, feminismo. Se você entra por essa ruela, meu filho, você vai justificar o injustificável. Jesus não se recorre a essas mixolhas. Jesus vai no centro, é a palavra de Deus. O que você fez é pecado. Quem não tiver pecado, atire a pedra. Ninguém atirou a pedra, vai em paz, minha filha. Olha, e não peques mais. E o que é não pecar mais? É ela viver dali para frente, para a glória de Deus, e não escandalizar a igreja de quem ela faria parte dali para frente, iniciando com Jesus. Estão me entendendo? Gente, se agarre à oração, se agarre à igreja, se agarre à leitura da palavra. Senão as pessoas vão passar a lábia em você. Senão as pessoas vão te oferecer gato como se fosse lebre. E se você não conhece, você vai começar a plantar no seu coração joio, porque ele parece muito com trigo. E a palavra diz que quem plantou o trigo foi o dono, como se fosse o pai. Quem plantou o joio foi o inimigo, enquanto eles dormiam. E que hora que o joio foi plantado? À noite. Nós somos filhos do dia, mas há aqueles que trabalham de noite, semeando o joio dentro da igreja. Estamos vivendo, meus irmãos, tempos difíceis, muito difíceis. Até anos atrás, os probleminhas que nós tínhamos é na paróquia. É um probleminha numa pastoral, é uma pastoral que implicava com o movimento, ou uma paróquia que fez alguma coisa, outra quis fazer a mesma coisa, fica aquele tititi entre as paróquias. Isso aí se resolve com facilidade. Os problemas hoje estão em outro nível, entraram no nível hierárquico. Um padre vai e fala uma coisa, o outro vai e testa o cacete do primeiro falando outra coisa, o outro vem e toma uma marretada, aí vem um bispo, é assim que funciona, o outro fala, aqui não vai, aí tem, vocês estão entendendo aonde que está entrando a confusão? E nós precisamos rezar. O que nós precisamos é de oração, guerreiros prontos para defender a igreja pela armadura do cristão, o escudo da fé, capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, a sandália da pregação, a Bíblia. As pessoas estão aí totalmente sem armadura. Um guerreiro sem armadura é um zero à esquerda. Então nós precisamos conhecer esta palavra e tomarmos posse daquilo que Deus tem para nós. Porque este pecado que atua, o pecado de divisão, ele atua também dentro de nós, dividindo as nossas realidades e nos dividindo. Não sei se você já se sentiu assim. Nossa,
hoje eu estou tão mal, hoje eu não estou bem, estou me sentindo hoje como se eu estivesse pela metade. Alguém já pensou nisso aí? Parece que hoje eu estou pela metade. Ontem eu acordei bem pela metade, eu não desisto não, fui, e à tarde eu estava bom de novo. Mas tem dia que a gente acorda pela metade. O que o pecado faz conosco? Ele vai nos diminuindo, ele vai nos corroendo por dentro, ele vai tirando o nosso brilho, o nosso entusiasmo, a nossa fé. É por isso que nas outras leituras, a primeira e o Evangelho, a liturgia traz a questão da lepra. O Evangelho vai dizer, nós lemos agora, Marcos 1, 40 ao 45, depois você pode ler o texto, que naquele tempo veio ter com Jesus um leproso, prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se queres pode curar-me. Bonito isso. Um leproso vai até Jesus buscando a sua cura. Mas eu tenho uma pergunta para aprofundar com vocês. Quem é o leproso? Não este leproso, porque a Bíblia diz que um leproso. Bíblia tem que ter uma técnica, senão o texto passa batido. Poderia ser, naquele tempo, levaram o leproso a Jesus. O seu nome era Tadeu. Fechou o texto. Naquele tempo, foi ter com Jesus um leproso. Então nós não sabemos quem é. Ele não é o leproso, é um leproso. E quem é o leproso? Este um. O que nos responde é a primeira leitura. Você pode ler também em casa, que faz parte. Levítico 13, 1, 2, 44 ao 46. É esta leitura bíblica que fundamenta a questão da lepra e do leproso. Atenção para você ver a diferença, gente. Esse domingo é para isso. O Senhor falou a Moisés e Arão: quando um homem tiver na sua pele algum tumor, impingem ou mancha espreguiçada, que possa transformar-se em chaga de lepra, deve levá-lo ao sacerdote Arão ou algum dos sacerdotes seus filhos. Ou seja, no acampamento apareceu alguém com doença de pele, que irá virar lepra, seja levado a Arão ou um dos seus filhos, para que eles possam atestar: não é lepra, volte para o acampamento. É lepra, é daqui para fora. E se for atestado que é lepra, olha o que a leitura diz: o leproso com a doença declarada usará vestuário andrajoso. O que é isso? Roupa de andarilho, roupa de pobre, roupa rasgada, roupa sem cuidado, sem ter bainha. E o cabelo desalinhado, não pode pentear o cabelo mais, para que as pessoas te vejam que você é um leproso. Então um sinal que alguém é leproso, no penteio o cabelo. Cobrirá o rosto até o bigode, para ninguém ver o teu rosto, e gritará: impuro, impuro. Do hebraico, tamé, tamé. E tocarás um sino para cada pessoa que passar. Todo o tempo que lhe durar a lepra deve ser considerado impuro, e sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamento. Olha que tristeza. O marido está lá brincando com o filho, com a mulher, tem os amigos dele, tem o trabalho dele, ele vai ao templo, aí ele se vê com lepra, vai até o sacerdote diz: você é um leproso, não precisa falar mais nada. Ele não voltava nem para casa.
nem via a mulher e os filhos mais, não voltava para o trabalho, os amigos todos desapareciam, ele perdia todo o dinheiro que ele porventura tivesse. Então ele, na hora, eles tiravam a roupa boa dele, colocaram uma roupa de trapo, ele bagunçava o cabelo dele, ele não podia pentear o cabelo mais, cobria o rosto com uma capa que lhe davam um sininho. Ele saía do acampamento, tinha que ficar fora da cidade, longe dos outros, sentado à beira do caminho, e quando passasse alguém, ele jogava o manto, tocava o sino, com a cabeça coberta, ele dizia: Tamé, Tamé. Ou seja, impuro, impuro. Não podia nem olhar para ele. As pessoas punham no manto uma comida, uma fruta, uma água. Ele puxava o manto e ele viveria assim. Ponto final. Olha como que a lepra excluía alguém da sociedade. E a lepra nesta época, para você entender, ela era vista como um castigo de Deus. Um leproso era um amaldiçoado. Há 2000 anos atrás, a concepção judaica era essa: um leproso foi amaldiçoado por Deus, ele tem um pecado grave. Então, tira esta pessoa do nosso meio. Dito isso, nós voltamos para o Evangelho. Jesus está passando. Ali havia um leproso. Cria a imagem na sua cabeça. Roupas velhas, cabelo sem pentear, o capuz até no bigode, com o sininho na mão, com a capa da esmola e com a palavra na ponta da língua: Tamé, sai, eu sou impuro. Mas quando ele viu que era Jesus, tudo mudou no texto. Ele abandona a capa. Na minha oração de visualização, eu sempre faço com os textos que eu vou pregar no domingo. Se eu fosse o leproso, tirava a capa, passava a mão no cabelo, pelo menos para arrumar o que dava para arrumar. Não é assim que a gente faz? Você está em casa, o cabelo todo, alguém toca a campainha, você pelo menos faz assim. Você não está penteado não, mas vamos dar uma arrumadinha. Ele estava vendo a sua esperança. E ao contrário, o leproso não se afasta, ele se aproxima de Jesus. Não foi Jesus que foi até ele, foi ele que foi até Jesus. E quem é aquele homem que ali está? Um pecador, um amaldiçoado, um excluído, um leproso. Prostrou-se de joelhos, a adoração, e o suplicou, oração. Aqui vocês já entenderam tudo. Quando é que o milagre acontece? Quando eu dobro o meu joelho em adoração e quando eu apresento Jesus à minha oração. É isso que a igreja deveria fazer mais. É isso que as pessoas deveriam se preocupar com isso. É isso que nós deveríamos fazer todos os dias: dobrar o nosso joelho em adoração e apresentar a Deus as nossas súplicas em oração. O milagre acontece assim. É por isso que tem gente que não está vendo milagre na vida. Está lendo tudo menos Bíblia, sabe de tudo menos Bíblia, fala de tudo menos Bíblia, prega de tudo menos Bíblia. Ele se ajoelha e ele eleva uma prece: se queres, tem o poder de curar-me, de limpar-me, de purificar-me. Se fosse outra pessoa e não Jesus, o que a pessoa tinha feito? Opa! Fica longe. Sou um leproso, vamos pegar a lepra. Passa, fica longe.
É normal isso. Na época era assim. Ele não podia chegar perto, e aqui ele chega. Mas olha como que muda, gente. Jesus, vírgula, compadecido, vírgula, estendeu a mão, etc. O que levou Jesus a fazer o que ele fez? A compaixão. Compaixão. No Novo Testamento, o verbo compadecer-se só se aplica a Deus Pai e a Jesus. Você não vai ver esse verbo se aplicar a ninguém mais do Novo Testamento. Só se fala que Deus é compassivo e que Jesus tem compaixão. É usado para se expressar a ternura de Deus. O que é compaixão? É a mesma coisa de ternura. Quando você pega uma criança, quando você carrega um neném, quando o seu filho, seu afilhadinho, alguém da sua família estende a mão para você, abaixo, abaixo, e você pega aquela criança, esse sentimento é ternura, é compaixão, é carinho. Jesus é apresentado como um Deus que tem um coração cheio de amor pelos seus filhos, e Ele sofre com as nossas misérias. Olha a diferença da primeira leitura, já está muito diferente. O leproso, cabelo despenteado, roupa velha, sai da cidade, impuro, some, maldito. Evangelho, Jesus teve compaixão. Jesus olhou para ele com ternura, estendeu a mão, tocou nele e disse: não é assim, Jesus não pode estender a mão para leproso, não pode tocar em leproso, não pode conversar com leproso. São as 3 leis para o leproso, os 3 nãos. Quais são os 3 nãos do leproso? Não estenda a mão, não toque, não fale. Você que é leproso, não estende a mão, não toque ninguém e não fale. Jesus pega o que o leproso não pode fazer e ele faz. Ele estende a mão, toca e fala. Gente, se coloca no lugar deste homem. Imagina se hoje fosse assim. Imagina se você é descoberto com lepra, é tirado da sua casa, atrapalha o seu cabelo, te coloca uma roupa velha, de tão sininho para você ficar falando que você é o impuro. Seus amigos têm medo de você, sua família te abandona, seu trabalho não existe mais. Aí você vai ficar nesse viaduto aqui embaixo, ó, que está acesso ao nosso santuário, com a capa, gritando impuro, impuro, para ver se alguém te ajuda ali. Sua família não te visita mais, sua mulher não quer ver você, seus filhos não vão. Olha como que a sua vida mudou completamente. Aí um dia passa Jesus e você sabe, Ele pode me devolver tudo que eu perdi. Você talvez faria o que o leproso fez. E a alegria de Jesus é olhar para aquele homem e conhecer a sua história. Ali não estava um homem pedindo apenas que cure uma ferida, ou no nariz, no ouvido, não sei. Ele estava pedindo a vida dele de volta. Jesus, eu quero a minha vida de volta. Eu quero voltar para a minha casa. Eu quero dormir na minha cama. Eu tenho cama, Senhor. Eu não preciso dormir aqui na rua. Eu tenho roupa. Eu não preciso usar essa aqui. Lá em casa tem comida. Eu não preciso comer o resto que me dão. E eu não quero ser uma pessoa impura. Eu quero ter a alegria de abraçar, de abrir os braços e as pessoas virem me abraçar como era. Meus filhos me abraçavam, minha mulher me abraçava, meus amigos me abraçavam. Hoje eu tenho que gritar sempre: fica longe, não me toque, não fale comigo, porque eu sou impuro. Jesus se compadece de uma situação dessa. É só você se colocar no lugar do leproso que você verá uma vida sofrida. Uma vida sofrida. E Jesus estende a mão. Alguém já viu aquela pintura da Capela Sistina? De Deus Pai criando Adão?
o Pai estende a mão, Ele vai criar Adão. O que Jesus estende a mão? Jesus vai recriar aquele homem na graça e no perdão. Jesus o toca. O que significa tocá-lo? Purificá-lo. Com Jesus acontece o contrário. O leproso, se tocasse em alguém, tornava a pessoa impura. Quando Jesus toca no leproso, Ele o purifica. Já falei isso aqui e vou repetir. O que define o cristão não é ser uma maçã boa, onde tem uma podre no cesto, e um dia você ficará podre por causa daquela. Esse é o ditado que a gente ouve. Uma maçã podre num cesto de maçã boa vai apodrecer as outras. Não é assim que a gente escuta? O cristão é diferente. Uma maçã boa no cesto de uma maçãs podres, a maçã boa vai se transformar em boa as que são podres. Não é o outro que me torna impuro. Eu com Jesus é que o torno puro. Fazei tudo para a glória de Deus. Cuidado com escândalo, não escandalizeis. Sede minha luz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Jesus disse para ele: eu quero, fica purificado. Por que Jesus disse para ele? Porque Deus vai criando o mundo na palavra. Faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se arbustos. Eu quero. O homem foi curado pela palavra curativa de Jesus Cristo. É por isso que eu digo para você sempre, e repito sempre que posso, e se Deus quiser repetirei tantas outras vezes: a palavra de Deus, ela tem o poder de nos purificar. A palavra de Deus tem o poder de nos curar. A palavra de Deus tem o poder de vencer a lepra, que todos nós a temos. Eu sou um leproso, você é um leproso. Só que não é no corpo a nossa lepra, ela é pior, ela é na alma. Como que se chama a lepra de hoje? Pecado. Todo aquele que peca é um leproso espiritual. Assim como a lepra, ela ia tirando as características humanas da pessoa. Quando eu era coroinha, ainda bem pequenininho lá em Itaúna, meu avô me levava para a igreja da Matriz de Santana. Haviam ali na praça vários leprosos pedindo esmola. E a gente ficava muito assustado, porque a gente era criança. A gente passava assim, o meu avô geralmente dava uma ajuda, a gente olhava para eles assim, ó. Alguns já não tinham dedo, uns já não tinham orelha, nariz. Aí a gente falava: o que é isso? O meu avô: é lepra. É uma doença que vai comendo o ser humano, vai tirando as características de pessoa. Todo mundo: meu Deus! As crianças ficaram horrorizadas. Mas a lepra, ela continua no outro lugar. A lepra já não mais está comendo o nosso corpo, ela está destruindo a nossa alma pelo pecado. A lepra rouba a dignidade visual do ser humano. E a lepra espiritual, ela rouba a dignidade de filhos de Deus. Então, meus irmãos, como que nós gostaríamos de ser tratados? Porque aqui nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho da primeira leitura. Você que tem pecado, você é um leproso. Você não deve mais voltar aqui nesta igreja, porque você vai tornar impuro este lugar. Você deve se afastar da sua família, porque a sua impureza vai passar para eles. Você deve gritar para todo mundo a partir de hoje: eu sou impuro, eu sou impuro. Não foi assim com a Covid? Não vai lá em casa não, está todo mundo com corona. Todo mundo: passo longe dessa casa. Chega perto de mim não, eu estou com vírus. Opa, credo. Opa. Mais ou menos por aí. A primeira leitura fala sobre isso. Ou você quer ser um leproso para o Evangelho? Procurar o Senhor, ser tocado por Ele, ser curado por Ele
e ter a sua dignidade devolvida. Olha a diferença do Antigo para o Novo Testamento. Jesus não nos expulsa porque nós temos pecado. Pelo contrário, Ele chega perto de nós. Ele olha para o Christian, leproso pecador, padre leproso pecador. Ele olha para você, mãe leprosa pecadora, jovem leproso pecador, e Ele não nos põe para fora. Pelo contrário, Ele olha para nós com ternura, compaixão, misericórdia. Eu vim para esse povo, eu vim para os doentes, para mim e para você. Jesus nos tocará, Jesus estenderá as mãos para cada um de nós, e Ele vai nos dizer: eu quero, seja purificado. Meus irmãos, traga na sua vida, e todos nós temos, alguma atitude que você tomou de maneira errada, e que você foi muito condenado pelos outros, criticado pelos outros, a começar da sua família, seus amigos. As pessoas te abandonaram, as pessoas ficaram rindo de você. É neste contexto que nós precisamos conhecer Jesus, porque Jesus é aquele que fica quando todos se foram. Jesus nunca irá. Eu tenho várias vivências nesse sentido, onde o Senhor ficou quando não havia quase ninguém, onde o Senhor me estendeu a mão quando não houveram outras mãos estendidas. O Senhor me tocou quando eu me senti só, e Ele disse para mim inúmeras vezes: sê purificado. Eu não te condeno, eu te entendo. Eu conheço, Christian, a sua história. Eu conheço, meu filho, as suas tristezas. Eu conheço os seus traumas. Eu conheço o quanto você sofre sozinho. Eu estou contigo. As pessoas podem se afastar, as pessoas podem nos criticar, as pessoas podem nos evitar, não querem nos tocar, não querem nos abraçar, não querem conversar com a gente, mas o Senhor está aí. O Senhor está aí para você. Ele tem compaixão. E como que termina o texto, que aqui é o mais bonito? Jesus disse para ele: olha, não conte para ninguém. Por quê? Porque a experiência de Jesus é pessoal. Se o leproso ficasse contando para todo mundo que ele era leproso e não é mais por causa de Jesus, as pessoas iam atrás de Jesus só pela cura e não por causa de Jesus. Não sei se você gosta, eu amo. Padre, vamos passear? Vamos. Aonde? Qualquer lugar. Vamos almoçar? Vamos. Ok. Qualquer coisa. Vamos sair? Vamos. Para onde? Pode escolher. Que coisa? Falou: não, eu não vim aqui por causa da comida, eu não vim aqui por causa da bebida, eu não vim aqui para ir a lugares, eu vim aqui para estar com você. Eu gosto disso. A gente trata a pessoa até melhor, né? Ou você gosta de gente que vai na sua casa, porque na sua casa ela só chega no almoço, não por sua causa, mas por causa do almoço. Sai com você, porque você tem uma condição melhor, então ela vai ter um passeio mais agradável. Aí no final você nota: não era por mim. Não era por mim. Jesus, Ele vai por ti. Independentemente do que você faz, tem ou pode, Ele está no seu ser. A experiência de Jesus não pode ser por aquilo que Ele me dá, mas por aquilo que Ele é. Só que tem um detalhe, meus caros, e aqui você há de concordar com o padre. Uma vez que você experimenta Cristo, que você sente Cristo, e que você é curado por Cristo, tem uma coisa aqui, isso eu não sei explicar não. Tem uma coisa aqui, ó, que você não consegue guardar para você. O que é bom para você,
você tem que falar para os outros. É o testemunho. Então aquele leproso, que agora é um ex-leproso, minha família pode esperar um pouco, meus amigos podem esperar um pouco, meu trabalho pode esperar um pouco, mas o que não pode esperar? Eu falar de Jesus. As pessoas têm que ver quem é Jesus e o que Ele fez na minha vida. Isso é que eu chamo, gente, do quinto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, o que Jesus fez há 2000 anos atrás. A minha vida, Christian, é o quinto evangelho, o que Jesus faz hoje. Você é o quinto evangelho. As pessoas olhando para a sua vida, elas precisam ver o que Deus está fazendo em você. Aquele leproso se transformou num testemunho. Eu vou além, ele se transformou numa pregação. Olhando o leproso, as pessoas viam Jesus, aquele que se aproxima, aquele que estende a mão, aquele que toca e aquele que diz: eu quero ser purificado. Meus irmãos, nós não precisamos ser bons para irmos para Deus. Nós precisamos ir até Deus para que Ele nos torne bons. Ah, padre, eu vou na igreja o dia que eu for curado das minhas lepras. Não, meu filho, você vai à igreja leproso, estrupiado, bêbado, drogado, prostituído. Você vai assim, porque encontrando com Jesus, que Ele terá misericórdia, que Ele te estenderá a mão, que Ele tocará você e que Ele irá te dizer: eu quero ser purificado. E permitam-me, última colocação. Tinham inúmeras para fazer, nosso tempo não dá. Por que o milagre aconteceu tão rápido? Não tem palpite de ninguém. E Jesus está preocupado com uma pessoa, aquele leproso. E o leproso está preocupado com uma pessoa, com Jesus. Os dois não estavam sozinhos. Havia uma multidão ali em volta, mas você não vê o texto em momento nenhum dirigindo-se a esta multidão. Ou seja, a sua vida centrada no Cristo, a vida de Cristo centrada na sua. Tampe os seus ouvidos para aquilo que as pessoas andam falando de você e para você. Quando as pessoas falam de você, elas estão falando delas mesmas. Elas estão olhando para você e o que elas estão falando, o que elas falam de ódio, de raiva, de crítica, elas estão falando delas mesmas, porque ela não te conhece. Só você se conhece e só Deus te conhece. E Deus não te condena, Ele te cura, Ele te toca. Que nesta Santa Missa nós possamos sair com esta certeza: o Senhor me tocou, o Senhor estendeu a mão, o Senhor me quer por perto. Mesmo leprosos espirituais, o Senhor nunca me abandonou, nunca me abandona e nunca me abandonará. Que Nossa Senhora, a mãe da boa e santa saúde do corpo e da alma, interceda junto a Jesus, para que possamos a cada missa ir vencendo as nossas lepras espirituais, para vivermos para a glória de Deus, sem escandalizar os mais pequeninos. Ao Senhor Jesus toda honra, glória, louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor não sei viver. Vem, Senhor Jesus,
Olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Neste lugar é o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Vem, vem, Senhor Jesus, Senhor Jesus. o coração já bate forte ao te ver. Se coloque na presença do Senhor. A tua graça, hoje eu quero receber. A tua graça eu quero receber, Senhor. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, Senhor Jesus. olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passa também. Neste lugar Canta isso. é o Rei, à nossa frente está. É feliz É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É Jesus, o nosso mestre rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei no nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, Ele muda toda e qualquer situação. O Senhor não enxerga a vida, não nos enxerga como nós percebemos. O Senhor percebe a realidade de uma outra maneira. Se na Bíblia o leproso era aquele que deveria ser excluído, porque era um maldito, Jesus quebra com tudo isso e Ele se aproxima. Ele tem compaixão, Ele se move de misericórdia. As pessoas nem sempre
agem como Jesus. Jesus age no perdão, tantas pessoas guardam rancor. Jesus é misericórdia, tantas pessoas vivem pela competição, quem é melhor do que quem. Jesus é próximo, as pessoas escolhem viver distantes. Traga ao seu coração uma situação que te fez sofrer, e até hoje te faz sofrer, porque você passou aquilo que o leproso também enfrentou. Você foi excluído, as pessoas não te convidaram, chamaram muita gente, você foi excluído. Pessoas que decidiram manter distância de você. Pessoas que não quiseram conversar com você. Pessoas que te colocaram para fora da vida delas. Assim como fizeram com o leproso, a lei da primeira leitura. O homem leproso com a doença declarada usará vestuário andrajoso e cabelo desarrumado, cobrirá o rosto até o bigode e gritará: impuro, impuro. Todo o tempo que lhe durar a lepra, deve considerar-se impuro, e sendo impuro, deverá morar à parte, longe, fora do acampamento, recebendo um manto e um sino. O manto seria a sua proteção contra o frio, a chuva, e o sino é para ele tocar toda vez que alguém for passar, dizendo à pessoa: afasta de mim, eu sou o impuro. Apresenta para Jesus como você se sentiu quando as pessoas te trataram assim. Foi o seu marido, foi a sua esposa, seus amigos, colegas de trabalho, um grupo da escola. Quem isolou você? Quem decidiu não conversar com você? Não chegar perto de você? Colocou você para fora, na periferia da vida desta pessoa. E não lembre desta pessoa com raiva. Lembre com misericórdia. Porque esta pessoa ou estas pessoas são também feridas. E quem é ferido, haverá de ferir também os outros. Saiba que a pessoa que fez isso com você, alguém também já fez isso com ela. Se esta pessoa colocou você para fora da vida dela, outras pessoas já fizeram isso com ela. Se ela decidiu não chegar perto de você, outras pessoas também não chegam mais perto dela. Não lembre desta pessoa com raiva, mas com misericórdia. Todos nós, de uma maneira mais dolorosa ou nem tanto,
Já passamos por isso. Na escola, no trabalho, no grupo de amigos, na família, com vizinhos. As pessoas não quiseram mais conviver com você, comigo. Se afastaram, não conversam, não tocam, nos colocaram para fora da sua vida. Porém, eu quero dizer a você que passou por isso, e de maneira toda especial as pessoas que sofrem porque estão passando por isso agora. O Senhor está tocando numa mulher que esta noite passou isso com o marido. Houve uma briga entre vocês por causa de carnaval. Seu marido não aceita essa questão de pandemia, ele quer aproveitar a vida, ele já estava com álcool no corpo, aí vocês brigaram, e ele fez com você exatamente isso. Não quis conversar com você, não te tocou, foi embora. Colocou você para o escanteio. E você está se sentindo como esse leproso da primeira leitura. Sozinho. Desamparado. Triste. Moças e rapazes que tiveram o término do namoro nesses últimos dias. A pessoa já não responde mais a sua mensagem, ela não atende seu celular, ela não quer saber de você. É o que eles faziam com o leproso. Coloca para fora da cidade, não conversa com ele, não toca nele, quer saber dele, quer distância. Você que já passou por isso, o que está passando por isso, Jesus nesta manhã, Ele vem mudar a sua história. Jesus, Ele se aproxima de você. Não pense jamais que você está sozinho, sozinha. O Senhor se aproxima de você. Ele toca você. Sinta-se tocado por Deus. Olhe profundamente para o ostensório. Jesus está vivo na hóstia consagrada. Ele está tocando você. Ele está ao seu lado. Jesus não te abandona como os outros. Jesus não te deixa como os outros. E do nosso coração sai uma voz que diz: Senhor, se queres, podes me purificar. Se queres, podes me curar. Se queres, podes me alegrar. Apresente a Jesus. Qual é o seu pedido esta manhã? Qual é a sua necessidade esta manhã? Se queres, tu podes, Senhor.
E Jesus diz para você, para mim: eu quero ser purificado. Coloque a mão no seu coração e reze comigo. Senhor Jesus, que ao tocar o meu coração, eu me sinta livre, livre de toda tristeza, livre de todo abandono, livre desta situação, Senhor, que me faz sofrer tanto. Como dói, Senhor, ser excluído, ser colocado à margem. Como dói as pessoas não me procurarem, as pessoas não conversarem comigo. Eu me sinto tantas e tantas vezes como este leproso. As pessoas nos tiram de suas vidas com muita facilidade, mudam de amizade, como trocam de camisa, Senhor. Hoje tudo é descartável, e eu me senti tantas vezes sozinho, abandonado, desprezado. Mas neste momento, eu me abro à tua cura, porque o Senhor vem para perto. O Senhor estende as mãos para mim. O Senhor me toca. O Senhor me cura. Eu tomo posse desta oração, Senhor. Eu tomo posse. Eu tomo posse do teu toque, Senhor. Eu tomo posse do teu toque, Senhor. Arranca do meu coração. Arranca do meu coração toda tristeza, toda tristeza, toda raiva, todo ressentimento, todo apego ao passado. Ajuda-me, Jesus, a tirar da minha mente e do meu coração o mal que me fizeram. Pois a minha vida não é feita de passado. A minha vida é feita de presente. A minha vida é feita de futuro. E no meu futuro, tu tens coisas grandiosas para mim. Que eu possa olhar para frente. Que eu possa me libertar de tudo isso que me fizeram. Para que eu tenha uma vida feliz. Uma vida em paz. Uma vida com Deus. Muito obrigado, Senhor. Porque eu tenho certeza que esta oração confortou meu coração. E que daqui para frente eu não terei medo. Eu terei fé. Porque eu nunca estou sozinho. O Senhor está comigo. O Senhor é próximo a mim. E todos os dias Ele me toca. Ele me estende a sua mão. E Ele me diz: eu quero. Fica curado. Eu tomo posse desta oração. E declaro: se Deus é por mim, quem será contra mim? Em Deus eu confio. Em Deus eu espero. Que assim seja. Amém. Amém. Jesus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas.
Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Estenda as mãos para o Senhor. E ainda se vier, canta isso, solta a tua voz. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E sabe o que eu fico pensando, meus irmãos e irmãs? Eu fico pensando, minha mente vai longe. A cara do povo que colocou aquele leproso para fora, vendo ele voltar uma vez tocado por Jesus. Eu tenho certeza que pessoas não acreditaram na sua mudança. Mas você não pode entrar, você não pode voltar aqui, você é impuro, você é leproso, você não pode falar, você só pode falar que você é impuro. Ninguém pode chegar perto de você mais, ninguém vai chegar perto de você mais. Só que essas pessoas não sabiam, é que não era mais o mesmo homem. Aquele homem que saiu leproso, ele volta curado porque ele encontrou com Jesus. Você que está comigo nesta adoração, receba essa palavra, é para você isso. Nós que aqui estamos no santuário, nós não podemos terminar esta adoração e voltar para as nossas casas como nós viemos. Não, nós voltamos diferentes. O Senhor nos tocou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos coloca de pé, e nós não vamos ficar chorando o passado, mas nós vamos tomar posse do presente. Eu fui tocado por Jesus, eu estive perto do Senhor, Ele estendeu as mãos para mim, e Ele disse: eu quero ser curado, ser purificado, ser limpo. Eu escuto esta frase para mim: Christian, eu quero ser curado, ser limpo, ser restaurado. Coloque o seu nome nisso. Escute no seu coração o Senhor falando para você: eu quero ser purificado, ser limpo, ser curado. E você vai sair da igreja de outra maneira, na certeza de que você vai deixar tudo aquilo que foi sofrimento até hoje. As pessoas que te abandonaram, o seu tempo na periferia existencial, as suas humilhações, o que as pessoas fizeram com você, tudo isso passou. Você agora é uma nova criatura em Jesus. Então não seja uma nova criatura chorando pelos motivos da velha criatura. Não seja um leproso curado chorando do tempo que você era excluído.
tudo passou, tudo vai melhorar, tudo vai chegar no lugar. Cante a tua vitória, cante a tua vitória. E nós colocamos agora o incenso, nesses minutos finais da nossa adoração, porque o incenso ele sobe ao céu, cantando a nossa vitória. O incenso, ele mostra a Deus a nossa fé e a certeza que a vitória vem da maneira como aquele leproso se aproximou de Jesus. Ele prostrou-se de joelhos e suplicou, ou seja, ele se ajoelhou e orou. É o que nós precisamos fazer para recebermos a bênção do céu. A partir de hoje, filho, filha, você aqui no santuário, você que está em casa, olha, os dois incensários simbolizando a nossa vida. A adoração, oração. Adoração, oração. Olha quantas palavras aqui a gente pode misturar. A adoração me leva ao coração, que me leva à oração, que me concede ação. Tudo começa com Jesus e termina com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Sim, Senhor, não mude apenas os outros, mude a mim. Se a minha família não mudar, se os meus amigos não mudarem, se as pessoas que me excluíram, me colocaram de lado, não querem falar comigo, não querem chegar perto de mim, não mudarem, eu quero mudar para melhor. Eu não posso mudá-las. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu que tenho que superar tudo isso. Eu tenho que cuidar mais de mim. Diga isso para você. Você colocou a sua esperança nos outros e deu no que deu. Coloque a tua esperança em Deus e faça hoje um propósito. Eu vou cuidar mais de mim, para que a lepra não volte, para que eu não seja dependente da opinião dos outros, e para que eu não volte a ser excluído, rejeitado e colocado à margem. Preparando para esta bênção, em profundo silêncio, cada um coloque as suas intenções particulares. O Senhor vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua vida. E aquilo que aconteceu com o leproso, acontece agora com você. Você voltará para sua casa diferente. O Senhor te tocou. O Senhor te abençoou. E que terminando este momento de adoração, de partilha da palavra, que você guarde dentro de você a leitura deste domingo. Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse um livro de história antiga. Não, é palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela acontece no aqui e no agora. Eu sou o leproso do Evangelho. Eu fui excluído, eu fui colocado à margem. Para muitos,
me tornei uma pessoa impura, não podia falar, não podia me aproximar, mas nesta manhã o Senhor chegou perto de mim, pela palavra, pela Eucaristia. O Senhor estendeu as mãos para mim, o Senhor me tocou e o Senhor me libertou. É isso que nós devemos levar para nossas casas, é isso que nós devemos viver daqui para frente. Como disse a segunda leitura desta missa, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que fizermos, seja para a glória de Deus. E para as pessoas, não escandalizar ninguém, nem grego, nem judeu, muito menos a igreja de Deus. Vivendo assim, nós teremos as mãos de Deus sempre sobre a nossa vida. E nós poderemos sempre cantar vitória. Acredite, o Senhor está do seu lado. E sempre que necessário, Ele vai estender a mão. Ele tocará você e Ele lhe dirá: eu quero ser curado. Eu quero ser feliz. Eu quero ser santo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe toda a sua família. Bom domingo para todos. Deus abençoe. E depois desse milagre com o leproso e com cada um de nós, nós finalizamos este momento cantando aleluia ao Senhor. Cante conosco.